Estamos aqui em mais um podcast Mulher Confiante. E hoje, começando o ano de 2026, temos uma convidada especial, doutora Karina Longo. Que bom ter você aqui conosco, seja muito bem-vinda e conta para nós um pouquinho de você. Muito obrigada, pastora, é uma honra estar aqui nesse podcast tão especial. Eu sou a doutora Karina, sou médica, cirurgiã. Minha especialidade é cirurgia do aparelho digestivo e hoje eu opero praticamente todos os órgãos do trato gastrointestinal, faço videolaparoscopia, cirurgia robótica, faço parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Cirurgia e do Colégio Americano de Cirurgiões também. Viu só? Ela é importante. E é mesmo. Fez a cirurgia da minha filha e foi um sucesso. Graças a Deus. Glória a Deus. Porque uma médica cheia do Espírito Santo faz toda a diferença. É verdade. Uma médica que crê no poder do Senhor faz toda a diferença. É verdade. E nós estamos aqui em alguns episódios, ciência e oração. E, doutora Karina, traz para nós o teu conhecimento científico unido à oração e eu tenho certeza que vai nos edificar, vai cooperar para a nossa fé. Amém. A gente conversou um pouquinho, né? Tem uma parte científica muito interessante que explica a oração, principalmente a oração em línguas. Existe um estudo lá da Universidade da Pensilvânia, um estudo de mais ou menos 2005, 2006, em que um médico cientista, ele estudou a imagem do cérebro de alguns pacientes durante o ato de oração. Então, ele pegou pacientes que oravam em línguas, mas também pacientes que oravam em outras modalidades, rezas, mantras, canções. E a gente tem no nosso cérebro uma área que é a área da linguagem, que fica no lobo frontal. E ele viu que esses pacientes, os normais, né, que oravam em várias modalidades, essa área ela estava sempre em atividade. Mas os pacientes que estavam orando em línguas tinham essa área em silêncio, o que confirma que realmente, enquanto a gente está orando em línguas, não somos nós, mas é o Espírito Santo que está orando por nós. Deixa eu só trazer um embasamento bíblico para isso, porque em 1 Coríntios 13 diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Então, essa língua que a doutora Karina está explicando é a língua dos anjos, e quem traz essa língua é o Espírito Santo que habita dentro daquele que tem Jesus Cristo como seu único Senhor. Exatamente. E Salvador. Então, o Espírito Santo fala através de nós com palavras ininteligíveis ou o racional não compreende, isso está na Bíblia também, mas o nosso espírito ora bem e fala em mistérios com o Pai. Que coisa linda! E aí a ciência vem e explica tudo isso. Ou seja, explica de novo. Quando a gente ora normalmente, a gente tem uma ativação da área da linguagem que produz a fala lá dentro do cérebro, mas enquanto a gente ora em línguas, essa área fica em silêncio dentro do nosso cérebro. Então, não somos nós que estamos orando, mas é o Espírito Santo que está orando dentro de nós. Confirma que não somos nós. Entendeu? Exatamente. Não somos nós. É o Espírito Santo que habita em nós. É fantástico, não é? Também acho. Me conta alguma experiência sua. A minha experiência de oração em línguas foi muito interessante, porque eu me converti no meu último ano de medicina. Então, eu fiz medicina como católica. No último ano, eu me converti. Só que eu já era médica. E o médico, principalmente o cirurgião, é muito racional. A gente procura explicação para tudo. E logo que eu me converti, primeira coisa, eu comecei a ver as manifestações do Espírito Santo, vi as pessoas ali caindo no Espírito, e eu queria entender tudo aquilo, eu queria ver se as pessoas estavam bem, pensando na área da saúde, né? E a oração em línguas, quando eu fui para um retiro,
eu comecei a orar em línguas. E quando a minha boca começou a mexer, eu mesma tentei segurar e travar e proibir aquilo de acontecer, porque eu tinha muita dificuldade de acreditar no sobrenatural. E essa eu acho que é uma dificuldade que muita gente tem no começo da fé cristã, de tentar entender o sobrenatural, que é algo que não tem como a gente entender. E acho que uma dica é a gente não procurar tanto entendimento. No nosso começo de carreira cristã, a gente tem que começar a viver com Deus, entrar num automático ali, absorver tudo o que está acontecendo, para depois Deus começar a trazer entendimento e explicação científica para tudo aquilo que a gente está vivendo, né? Então, você disse, né? Não se preocupar tanto com o entendimento ou com o racional, mas praticar. Sim. Exatamente. É isso. Então, eu lembro quando eu fui batizada no Espírito Santo, me converti em uma igreja onde era comum orar em línguas. E numa ministração, eu queria muito. E eu lembro que eu abri a minha boca. Claro, a gente tem que ter um passo de fé. E eu abri a minha boca e eu comecei a orar em línguas, mas aquilo trouxe dentro de mim um movimento que eu nunca tinha experimentado. Diferente, né? É o poder de Deus, né? E, ao contrário, meu marido, muito racional, arqueólogo, antropólogo, então ele olhava aquilo e ele dizia, não, isso é loucura. Mas, um dia ele foi batizado. E ele conta que foi um dia inesquecível, porque a partir daquele dia, ele tinha desejo de falar do amor de Deus para as pessoas. Olha o mover do Espírito em nós, né? Pego pelo Espírito Santo. E o desejo, então, não era mais o dele, mas era motivado pelo Espírito Santo. Sim. Então, ele queria contar do amor de Deus e ele chorava, ou seja, o Espírito Santo trouxe uma sensibilidade para o espírito dele. Então, busca porque a palavra diz que, olha, vou ler um versículo aqui bem conhecido, Mateus 7:7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscais e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Tem de ter a nossa parte, né? Sempre. Uma busca, o bater, clamar, mas o Senhor responde. Então, você acha importante, né? O batismo no Espírito Santo. Eu achei muito importante, porque ativou alguns dons que na minha profissão são essenciais, né? Olha, interessante. Ativou dons. Sim. Dons é o presente que o Senhor nos dá. Ele dá os dons. E quem ativa é o Espírito Santo. Me fala um dom que foi ativado, que você percebeu a ativação. Acho que, como médica, o dom mais esperado é o de cura, né? Eu sei que não é por nós, não é a gente que exerce, é o Espírito Santo através de nós, mas quando você vê uma cura na sua frente, ainda mais para um médico racional, isso foi muito difícil de entender. Mas quando você começa a viver os caminhos do Senhor e vai vendo os milagres do Senhor, não tem mais como retroceder, né? Tem algum episódio assim que você lembra e pode contar para nós? Muitos e muitos, mas acho que o interessante talvez seja uma experiência pessoal, porque eu acho que Deus foi tão sábio comigo pela minha racionalidade, eu acho que eu precisava viver algo em mim antes para eu crer que aquilo realmente era verdadeiro. E depois observar isso em outras pessoas. E quando eu me converti, a gente veio de novo de uma família católica, éramos felizes, mas em um certo momento, enquanto eu estava ali na faculdade de medicina, a minha vida virou de cabeça para baixo. Eu já tinha feito inúmeras cirurgias abdominais, eu nasci com um probleminha no intestino, em que o intestino tem que fazer esse movimento, e o meu intestino nasceu paralisado. Então, eu fui submetida a mais de 10 cirurgias, usei uma bolsa de ileostomia, que é um intestino que fica ali na barriga. Então, já tinha sido muito traumático, né? Muito mexida na área da saúde e fui escolher bem medicina. E aí, durante a minha formação de medicina, quando eu estava no último ano de medicina, eu fui diagnosticada com uma leucemia. Meu mundo virou de ponta cabeça. Junto com isso, meu pai teve um diagnóstico de câncer de próstata. E foi nesse contexto que eu me converti. Então, eu me converti
de uma certa forma, buscando a cura dele, mas ao mesmo tempo não acreditando no dom de cura. E aí o que Deus fez comigo? Eu enxerguei no meu físico os milagres, porque acho que Deus falou, eu tenho que mostrar para essa menina que eu existo e que os dons são verdadeiros, né? Então eu vivi 2 milagres físicos muito sobrenaturais. O primeiro é que quando eu fui para a igreja pela primeira vez, minha família já estava frequentando a igreja, era o meu aniversário, eu ia ficar sozinha em casa. E aí eu fui pra igreja, não lembro quem pregou, não aceitei Jesus no dia, bem rebelde. Mas nessa ocasião, o meu cabelo tava inteiro caindo por conta do remédio da leucemia. Eu comecei a usar um medicamento, não tive resultado nos exames de sangue, a doença estava descompensada e um dos efeitos colaterais era a queda de cabelo. E eu tinha minha formatura de medicina daqui a alguns meses, né, adiante. E eu lembro que eu ligava pra minha mãe chorando, mãe, vou me formar sem cabelo. E no dia que eu pisei na igreja, nesse meu aniversário, eu encostei no meu cabelo e não caiu nenhum fio. Aí eu falei, acho que esse negócio funciona, melhor eu levar isso a sério. E aí eu acabei começando, né, a caminhada cristã, fui pro retiro, orei em línguas. Só que eu tinha um pontinho, uma cicatriz no abdômen, que já estava comigo desde a minha primeira infância, das múltiplas cirurgias, e era um ponto que incomodava. Às vezes fazia uma feridinha, machucava, esbarrava na roupa, e só que era um ponto que eu teria que fazer uma cirurgia para retirar esse ponto, porque não era um ponto de pele, era um ponto que estava lá dentro, uma costura de bebezinho, né, de infância. E aí eu lembro que eu fui para esse retiro de sexta a domingo, e de um dia para o outro, o ponto simplesmente sumiu da minha barriga. Eu lembro que eu também liguei para meus pais, falei, gente, evaporou. Parecia que tinha colocado uma queimadura. A gente fala cauterizar em medicina, né? Mas parece que tinham feito uma queimadura. E eu olhei minha barriga, uma marquinha branca, e o ponto evaporou. Então, eu vi em mim que o dom de cura era real e que os milagres de Deus eram verdadeiros. E isso foi uma abertura, assim, um marco para eu começar a ver nos pacientes um milagre atrás do outro e acreditar, né, nisso tudo. Deus é Deus que cura. Então, vamos ativar a nossa fé, vamos pedir ao Espírito Santo que ative a nossa fé. Falando em cura, eu tive uma experiência, não faz muito tempo, nós estávamos em um culto sobre cura. Vieram pessoas para receber o toque. Como a palavra do Senhor diz, está alguém entre vós enfermo, chame os presbíteros e unja com óleo, e a oração curará o enfermo. Dentro da palavra, eu estava ali para orar pelas pessoas. E veio uma senhora, ela estava com dificuldade de andar, o marido estava trazendo, assim, ela estava apoiando no braço do marido. E quando ela chegou, o Espírito Santo tocou meu coração. Ossos. Na hora que ela estava assim, de olhinho fechado, com as mãos para receber. E eu perguntei, Senhor, ossos, então onde eu vou tocá-la? E o Espírito Santo me deu a direção do quadril. E eu só coloquei a mão bem de levinho e eu disse assim, ossos, submetam-se ao nome de Jesus, recebendo o toque do Deus vivo em cura, restauração e libertação. Nessa hora, ela ficou endemoniada. E ela caiu, uma mulher que nem conseguia andar, caiu chutando todo mundo. Aquilo me impactou. Eu nunca tinha vivido dessa forma tão claramente. O inimigo, o demônio, falando pela boca dela, dizia, eu não saio. Enfim, o que eu entendi? Aquela enfermidade estava sendo dominada por um ser espiritual maligno. Há também a cura através da libertação. Sim. Depois, sabendo do diagnóstico, ela estava realmente com um cisto no quadril e o problema dela era ósseo. Então, confirmou o diagnóstico científico com aquilo que o Espírito Santo falou e uma manifestação do poder de Deus em restauração e cura. Sim. Deus opera. Amém. Milagres. E liberta e sara, restaura. Restauração. Devolver a forma original. A forma original. Aquela como o Senhor sonhou com cada um de nós. É verdade. Eu creio. Não é racional. De jeito nenhum.
é sobrenatural, mas nós estamos na presença de um Deus sobrenatural e a palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então eu queria aproveitar esse momento e pedir para você fazer uma oração agora. Sim. Talvez tem pessoas que estão nos ouvindo e que precisam de um toque de cura, precisam de um toque de esperança, precisa de um milagre. Você poderia fazer essa oração? Com certeza. Senhor Deus, muito obrigada por esse momento na tua presença. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Quero te pedir que cada pessoa que estiver ouvindo esse podcast, Deus, eu sei que essas pessoas foram direcionadas pelo Senhor. Que cada pessoa seja visitada pelo teu Espírito Santo, Senhor. Que exista cura onde muitos médicos dizem que não há mais tratamento, que não há mais chance. Quero te pedir, Senhor, por curas físicas, por curas mentais, por curas, Senhor, na alma, de memórias antigas, Sim. Deus. Eu quero te pedir, Senhor, especialmente sobre curas na minha área, Senhor. Curas em estômago, intestino, fígado, vesícula, pâncreas. Tudo que nós temos, Senhor, nós entregamos ao Senhor, nossa saúde física, mental e espiritual. E que o Senhor visite cada vida, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor traga como se fosse um novo convite, Deus, nesse dia. Um novo convite para a tua presença. Um convite de restauração, Senhor, que cada pessoa possa ser visitada e restaurada pela tua presença soberana, Senhor. Não nos deixa passar por essa vida sem experimentar o teu sobrenatural, sem experimentar o teu mover, Deus. Sim. E ativa nesse momento, Senhor, os dons espirituais sobre cada pessoa que está assistindo esse podcast, Deus. Nós quebramos toda a incredulidade, toda a racionalidade, Senhor, e que as pessoas possam experimentar o que é viver ao teu lado, Aleluia. Senhor. A paz, a tranquilidade, a esperança, Deus, e esse renovo que a tua presença traz para nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Olha, o Senhor está agindo. Recebe. Em nome de Jesus, se você foi edificado, compartilha, deixa seu testemunho para que a gente saiba o quanto Deus é bom e fiel. E até a próxima, em nome de Jesus.